pessoal, tudo bem? Eu vou lançar um quadro aqui pra vocês que chama Café com Polêmica. Bom, gente, eu criei esse quadro porque eu recebo sempre alguns questionamentos bem polêmicos, pessoas que pedem minha opinião sobre alguns assuntos, e eu acompanho às vezes também muitas discussões nos comentários dos vídeos, no Facebook, discussões saudáveis que a gente chama, né? Que são pessoas que têm pontos de vista diferentes sobre alguma coisa, tal. Então, várias pessoas já pediram pra eu gravar vídeos específicos sobre algumas coisas. Ah, grava tal coisa, que é um assunto polêmico normalmente. Então eu resolvi criar esse quadro pra vocês e de vez em quando eu vou gravar algum assunto que seja interessante, que vocês me peçam. Eu fiz uma solicitação lá no Facebook, o pessoal comentou bastante, deu bastante ideias assim de vídeos que eu poderia fazer. E se você também tá assistindo agora e tiver alguma ideia, comenta aqui nesse vídeo que também eu vou fazendo, tá, gente? Conforme eu achar que o assunto vai render e que algumas outras pessoas querem saber também. Bom, o assunto de hoje é sobre a fertilização in vitro e a inseminação artificial ou esperar em Deus. Bom, gente, quando a gente envolve religião, crença, o buraco é mais embaixo que a gente fala, né? Então, assim, é um pouco contraditório algumas coisas e as opiniões, assim, são as mais variadas possíveis. Eu vou falar pra vocês qual é a minha opinião, tá? Primeiro eu vou definir pra vocês o que é fertilização in vitro, o que é inseminação artificial, pra vocês entenderem, quem estiver assistindo e não souber o que é. Bom, a fertilização in vitro, ela nada mais é do que a fertilização fora do corpo da mulher. Como que acontece? O óvulo desce na trompa e o espermatozoide ele sobe a trompa e fecunda o óvulo, certo? Isso é o que deveria acontecer no corpo da mulher. Mas o que acontece é que às vezes por algum fator de infertilidade masculino ou feminino, isso não acontece naturalmente. Daí então é que surgiu, né, a fertilização in vitro. É feito todo esse processo, mas em laboratório. É conhecido também como bebês de proveta, né? Que são feitos artificialmente, assim, todo o caminho. Mas normalmente esses bebês eles são feitos com os gametas masculinos e femininos do próprio pai, da própria mãe mesmo, tá? Em alguns outros casos, quando no caso de reprodução independente e tal, que a mulher ela precisa de um espermatozoide doado, né? Bom, mas isso já é outro assunto. A inseminação artificial é um pouco diferente, é um pouco mais simples, tá? É quando por alguma razão os espermatozoides eles não conseguem chegar até as trompas e não conseguem fazer esse caminho para poder chegar aos óvulos, a mulher ovula normal e tal. Então é feito o quê? É como se fosse injetado dentro da mulher os espermatozoides do homem, que daí eles vão correr lá e vão atingir o óvulo, provavelmente, tá? Nada 100%. Então, basicamente é isso, inseminação artificial e a fertilização in vitro, que é conhecida como FIV, tá? A polêmica é a seguinte, muitas pessoas acham, né, que a fertilização in vitro, a inseminação artificial, elas são... Bom, a gente tá falando aqui de Deus, eu não sei as outras religiões, tá? Mas a gente falando aqui de Deus, algumas pessoas dizem que acreditam que isso seja pecado. Por quê? Porque é uma coisa que não está acontecendo naturalmente, não tem a relação entre o homem e a mulher, vários fatores que o pessoal defende. No caso de fertilização in vitro com espermatozoides doados, então você não é seu parceiro, pai e tal. Bom, o outro fator seria esperar a vontade de Deus. Bom, se eu tô fazendo uma fertilização in vitro ou uma inseminação artificial, não tô respeitando a vontade de Deus e eu tô avançando com o meu sonho. Bom, aí é que tá. Agora eu vou expressar a minha opinião. Bom, gente, em relação à doação de espermatozoides, de gametas, no caso, ou até mesmo, que aqui no Brasil não é comum, acontece o contrário também. Às vezes a mulher, ela tem problema nos óvulos, ela não ovula mais. E daí, para ser feita uma fertilização in vitro, deve ser feito de repente com o gameta do marido dela, mas em outra mulher, que é chamada de barriga de aluguel. Então isso causa muita polêmica, porque tem muita gente que fala assim, não é certo, porque eles não são casados, porque tal.
mas eu particularmente penso o seguinte: primeiramente, eu acredito que a ciência é uma coisa de Deus, tá? Essas coisas só são possíveis, a inteligência do ser humano para criar essas coisas provém de Deus. Então Deus serve aos filhos dele com a inteligência pra gente poder fazer coisas pra melhorar. E eu não acho errado ou uma coisa pra melhorar. Claro, se fosse algum tipo de intervenção pra outra finalidade, quem sabe eu discordaria. Mas pra finalidade de ter um filho, eu acho que é super válido. Principalmente quando o que acontece? Por algum motivo, o pai ou a mãe, né, o homem ou a mulher, ele não consegue ter um filho por algum problema de infertilidade. E por que não, gente? A gente não fala que pai, mãe é quem cria? Então, gente, se a adoção é legal, por que não uma fertilização in vitro? E também por que não uma fertilização in vitro ou uma inseminação artificial com gametas de outro homem, que é doado, sabe? Desde que seja feito, eu acredito, de forma assim, em um lugar sério, onde você não tem acesso a quem doou, porque isso já parte de uma outra coisa. Se a gente for entrar nesse mérito de doar o espermatozoide, ou doar os óvulos, ou fazer barriga de aluguel, claro, é muito mais complexo. Mas basicamente é bem parecido com a doação de sangue. Eu tô doando uma parte minha pra salvar uma vida, alguma coisa desse tipo. Doação de cabelo e várias outras coisas, né? Então, gente, eu acredito, assim, na minha opinião, que não tem nada a ver. E eu acredito assim que Deus, ele usa as pessoas. Eu sempre falo aqui que no meu caso, meu tratamento, eu creio que meu médico está sendo muito usado por Deus. Ele é uma ferramenta do Senhor na minha vida. Então no meu caso não é fertilização in vitro, não é inseminação artificial, mas eu tenho vários problemas que dificultam com que eu prossiga com a gravidez. E esse médico, com todo o estudo dele, com a ciência, ele tem me ajudado e eu creio que eu tenho uma solução para ter o meu filho. Eu poderia esperar em Deus? Poderia, mas de repente Deus quer usar alguma coisa pra você realizar o seu sonho, pra você conseguir aquilo que você quer, pra Ele realizar o sonho dele em você. Porque nós temos os sonhos de Deus também, que Deus quer realizar na nossa vida se a gente permitir. E às vezes, se a gente não vai atrás, a gente não tá permitindo. Gente, tudo isso é minha opinião, tá? Então, gente, basicamente é isso. É um vídeo curto, tá? Só pra levantar uma polêmica aqui, comentem. Coloquem sua opinião aí nos comentários dos vídeos. Claro, respeitando a opinião das outras pessoas. E sem um agredir ao outro, por favor, né? Mas é isso, gente. Eu acho legal. Eu fiquei feliz de vocês gostarem da ideia de eu vir aqui e colocar minha opinião. Coloque a opinião de vocês. Eu respeito a opinião de todo mundo, tá? Se você acredita que isso é contra Deus, que não é certo, eu respeito a sua opinião. Mas essa é a opinião pra mim, pra minha vida, tá, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do Café com Polêmica. E eu vou fazer muitos outros, tem vários assuntos pra gente abordar, várias sugestões. Mais uma vez eu falo, se você quiser, deixa sua sugestão aqui no comentário dos vídeos. É isso então, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo, se você gostou, se inscrever no meu canal se você não é inscrito ainda. Beijo!